Você acha que o Sharingan foi bem construído na obra de Naruto? Quais os principais erros relacionados a essa habilidade? Eu sou o Skadush e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Sharingan e como seu desenvolvimento na obra e sua evolução pode ter sido um erro em alguns momentos. Então, sem mais delongas, bora começar! O Sharingan é uma das habilidades mais significativas, se não a mais importante, dentro do universo de Naruto. Esse dojutsu é relacionado ao clã Uchiha e foi transmitido de geração em geração, tendo como primeiro portador Hagoromo Otsutsuki, conhecido como Sábio dos Seis Caminhos. Bom, tecnicamente, o Sharingan de Hagoromo é mostrado em um filler no anime. Então, se considerarmos o primeiro Sharingan mencionado no mangá, temos o Rinne Sharingan da Kaguya, despertado quando ela ingeriu o fruto da árvore divina pela primeira vez e realizou o Tsukuyomi infinito. Independente de quem foi o primeiro a possuir o Sharingan, o que realmente importa é que ao longo dos anos, o clã Uchiha tem transmitido essa habilidade de geração em geração. E mesmo após o incidente do massacre do clã, a cada nova geração, o Sharingan se mostrou poderoso o suficiente para estabelecer o clã como um dos mais temíveis do mundo ninja. Os Uchihas precisavam ser poderosos para enfrentarem os Senju, o clã de Hashirama. Com a união dos clãs Uchiha e Senju em Konoha, após um acordo de paz, o Sharingan tornou-se uma parte fundamental da história da vila. As habilidades do Sharingan geraram vários pontos importantes na obra, como a volta de Madara durante a guerra, o massacre do clã Uchiha, Danzo conseguindo várias vidas usando o Izanagi, Itachi vencendo Kabuto com o Izanami e muitas outras situações cruciais na história que estão ligadas ao dojutsu. Então, se algo em Naruto não tem a ver com as células de Hashirama, com certeza está relacionado ao Sharingan. Mas assim como as células de Hashirama foram usadas pelo Kishimoto, criador da obra, como uma espécie de muleta para dar sentido a várias partes da história, eu diria que o Sharingan foi utilizado de forma bem parecida. É como se o autor tivesse um truque para resolver assuntos que não faziam muito sentido antes. Pelo que parece, as regras do Sharingan estão sempre sendo quebradas ou reformuladas, assim como as explicações e possibilidades trazidas pela genética do primeiro Hokage, que basicamente solucionam qualquer problema que apareça na obra. Há exemplos de como o Sharingan não segue as regras que inicialmente foram estabelecidas para ele, e um dos casos mais malucos e conhecidos foi quando Madara utilizou o Susanoo mesmo sem possuir nenhum de seus olhos. Essa é uma das discussões mais intensas entre os fãs de Naruto. Você acha que Madara deveria ter conseguido usar o Susanoo? O fato é que personagens como Kakashi, Obito e Shin, que tinham apenas um Mangekyo Sharingan, não conseguiram acessar o Susanoo. Então, se eles não puderam usar o Susanoo com apenas um Mangekyo, por que Madara conseguiu fazer isso sem nenhum de seus olhos? O primeiro argumento que justifica Madara usando o Susanoo sem os olhos não está nem no mangá, mas sim na lenda japonesa de Izanagi. Nessa lenda, Izanagi é um deus que, ao lavar o rosto em um rio, deu origem a Amaterasu de seu olho esquerdo, Tsukuyomi de seu olho direito e Susanoo de seu nariz. Kishimoto se inspirou nessa lenda para desenvolver as habilidades do Mangekyo Sharingan, em que um Uchiha pode despertar habilidades diferentes em cada olho e, ao ativar os dois, ganha acesso ao Susanoo. Além disso, o mangá menciona de forma vaga que após alguém despertar o Mangekyo Sharingan duplo, essa pessoa ganha acesso ao Susanoo. Isso pode sugerir que, uma vez desbloqueado o Mangekyo duplo, o usuário pode utilizar o Susanoo mesmo que perca os seus olhos. Mas isso é relativamente estranho, afinal, se o Susanoo depende de que o usuário tenha os dois Mangekyo Sharingan, não faz muito sentido alguém que tenha perdido esses olhos conseguir ativar o Susanoo, uma vez que para despertá-lo é necessário que os olhos estejam com o usuário. Temos casos em que o Susanoo é utilizado mesmo com o Mangekyo desativado,
mas ainda assim eles estavam com os olhos em seus globos oculares enquanto utilizavam o Susanna. Mas enfim, vamos combinar que quando se trata de Madara, tudo pode acontecer. Afinal, ele foi um dos ninjas mais poderosos que vimos ao longo da obra e tudo que fosse relacionado a ele era extremamente fora do comum. Outro caso que vale ser comentado sobre uma possível incoerência do Sharingan é quando Sasuke perde o seu Rinnegan dos 6 caminhos em Boruto. Mas antes de continuar, se você já assistiu até aqui, é sinal que provavelmente está curtindo o conteúdo. Então deixe seu like e inscreva-se no canal para apoiar cada vez mais o meu trabalho por aqui. Agradeço imensamente o seu apoio. Bom, voltando ao vídeo, sabemos que o Rinnegan de Sasuke, além de ter as habilidades dos 6 caminhos, também mantinha suas habilidades do Mangekyou Sharingan Eterno, além de lhe dar habilidades novas como a Meno Tejikara. Assim, no mesmo olho, Sasuke conseguia utilizar tanto as técnicas do Rinnegan quanto as do Sharingan. Mas um detalhe importante é que a habilidade do olho esquerdo de Sasuke, em que está o Rinnegan de 6 caminhos, é o Amaterasu, que cria as chamas negras, enquanto a habilidade de seu olho direito é o Kagutsushi, que o permite manipular essas chamas negras. E essa geralmente é a forma como o Mangekyou dos Uchihas funcionam. Um olho possui uma habilidade, enquanto o outro possui outra habilidade diferente. Apesar disso, temos uma exceção, que é o caso de Shizui Uchiha, que aparentemente tinha a mesma habilidade em ambos os seus olhos. Considerando que Sasuke perdeu o Rinnegan, ele teoricamente deveria ter perdido o Amaterasu também, já que o mesmo olho compartilhava o Rinnegan e o Sharingan, que continha a habilidade de criação das chamas negras. Porém, logo depois de perder o Rinnegan, ele ainda usa o Amaterasu, mas dessa vez pelo olho direito, o que não faz muito sentido, já que, de acordo com a regra, o olho não deveria ter a capacidade de criar as chamas negras, mas sim de manipulá-las através do Kagutsushi. Em Boruto, parece que Sasuke pode usar o Amaterasu em ambos os olhos, já que mesmo antes de perder o Rinnegan, ele já utilizava essa habilidade pelo olho direito, o que nos leva a concluir que em Boruto, o Kagutsushi também pode criar as chamas negras, além de manipulá-las. Bom, isso é estranho, pois ele nunca utilizou o Amaterasu pelo olho direito em Naruto Shippuden, e Itachi nunca alternou suas habilidades, Tsukuyomi e Amaterasu entre seus olhos. Mas ainda assim, por termos Uchihas como Shizui, que aparentemente possui a mesma habilidade em ambos os olhos, podemos até aceitar o fato de Sasuke utilizar o Amaterasu tanto com o olho esquerdo como com seu olho direito. Bom, eu certamente não podia passar esse vídeo sem falar dos famosos Izanagi e Izanami, que são tão polêmicos quanto tudo que já falamos até aqui, porque no momento em que Izanagi foi introduzido na história, tudo em Naruto perdeu seu sentido de importância. O Izanagi é uma troca de um Sharingan para acessar a criação de todas as coisas, e a criação de todas as coisas é a manipulação da realidade. Então, hipoteticamente, qualquer um com um Sharingan, ao sacrificar esse olho, poderia manipular a realidade para evitar sua morte ou qualquer evento que envolva seu corpo, como um ferimento, por exemplo. Dessa forma, sempre que acontece algo impactante com alguém que tenha um Sharingan, surge a pergunta: por que será que ele não usou Izanagi? Principalmente em momentos em que não foi utilizado, como quando Sasuke perdeu seu Rinnegan, quando Madara foi traído por Zetsu Negro, ou até quando Obito morreu para uma estaca da Kaguya. Tudo bem que no caso de Madara, temos todo o contexto envolvido e não tenho certeza se ele poderia utilizar o Izanagi com o Rinnegan ativo. Já o Izanami é um tipo de genjutsu que define o destino do shinobi atingido e o deixa preso até que ele atenda a um critério estabelecido pelo Uchiha que lançou o jutsu. Foi utilizado por Itachi contra Kabuto durante o arco da guerra e é uma técnica que exige muita preparação para sua aplicação. Bom, tanto Izanagi quanto Izanami foram técnicas propositalmente atribuídas ao Sharingan para funcionar nas situações mais convenientes possíveis,
fazer personagens vencerem em situações absurdas e funcionando como solução plausível para a vitória ou fuga de qualquer combate que envolva um Uchiha ou portador do Sharingan. Exemplos disso são Danzou, que utilizava literalmente um spam de Izanagi, Obito, quando escapou da armadilha preparada por Konan, e o próprio Madara só saiu vivo da luta contra Hashirama por causa dessa habilidade. Bom, embora o Sharingan tenha seus momentos que nos deixam confusos, também é um poder incrível e um pouco mal compreendido. Infelizmente, uma das razões por essa má compreensão é que, quando se trata de explicações concretas sobre as habilidades do Sharingan, praticamente não temos informações claras. Isso significa que toda a evidência disponível para entender como o Sharingan funciona vem dos fãs, e precisamos analisar momentos ao longo de todo o mangá e anime para fazer suposições sobre como esse doujutsu pode ou não pode funcionar. E aproveitando que falamos sobre o Sharingan, você acha que os Uchihas poderiam trocar os olhos entre si para despertar o Mangekyo Eterno? Confira a resposta nesse próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado por assistir e até a próxima!